Uma história de origem sempre é muito legal. Nos quadrinhos existem várias delas, mas imaginem uma saga que tem várias origens. Origens revisitadas, origens de personagens novos, origens de raças alienígenas novas, de equipes de super-heróis novas, vilões novos. Teve uma grande saga dos X-Men, escrita na revista mensal, sem minissérie, sem tie-in, nem nada, na revista mensal dos X-Men, compreendida nela, que cumpriu todo esse papel, que mostrou a origem de diversos personagens, de uma equipe, que revisitou a origem de membros da equipe. Essa saga tão importante é um tanto quanto negligenciada, inclusive ela nunca teve um encadernado próprio aqui no Brasil. Mas já foi republicada, a gente vai falar disso. Estou falando da Saga da Ninhada, hoje no X-Men Sagas, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje, na nossa playlist X-Men Sagas, X-Men A Saga da Ninhada. X-Men A Saga da Ninhada foi publicada originalmente no Brasil pela editora Abril, na revista Super Aventuras Marvel, dos números 59 ao 62, e depois dos números 65 ao 71. Só que os números 63 e 64, apesar de não fazerem parte da saga, eu vou citar aqui também porque eles têm momentos importantes, parte dessas origens que eu citei aí antes da vinheta, e também parte de indícios da própria saga, que no interlúdio entre elas são coisas que você pode perceber ao assistir a saga. Recentemente, ela foi republicada, apesar de não ter seu próprio encadernado de capa dura, de não ser reunido tudo em uma única edição, mas ela foi republicada em A Coleção Histórica Marvel, os X-Men, os números 6, 7 e 8 dessa coleção. E você também pode ver no número 5, que não faz parte da coleção, mas um momento muito citado, inclusive no vídeo dos Novos Mutantes, e em outro, que é o último vídeo nosso do X-Men Principais Personagens, e em outros vídeos do canal, que é o Julgamento de Magneto. Então, se você comprar e adquirir o box completo, o segundo volume, né, de A Coleção Histórica Marvel, que tem os números 5, 6, 7 e 8, e vem numa caixa igual a essa que eu tenho a minha Coleção Histórica Marvel do Wolverine aqui, você não só tem toda a saga da ninhada, como tem também o Julgamento de Magneto. Só uma dica aí, pessoal. Bom, nossa saga começa com alguns antecedentes já pré-estabelecidos, né, nas fases anteriores dos X-Men. Coisas das quais nós inclusive falamos aqui no canal, né? A interação dos X-Men com os Shi'ar, a revelação, não para ele, mas que já existia para os mutantes, de que Ciclope era filho de Corsário, e o namoro, o relacionamento de Charles Xavier com Lilandra, a Imperatriz Shi'ar, que aconteceu começou durante a origem da Fênix, quando Lilandra pediu ajuda aos X-Men, e se prolongou, e se manteve mesmo com galáxias de distância aí, os dois sempre que possível se vendo. E esses antecedentes todos culminaram com uma saga que começa com justamente a chegada de Corsário. E aí nós vamos ter a primeira origem revisitada. Corsário está fugindo dos Shi'ar. Os Shi'ar estão de todo jeito tentando impedi-lo de chegar à Terra. Ele é abatido no caminho, mas ele consegue aterrissar. Na verdade, ele consegue cair na propriedade dos X-Men com sua nave. E vai ser socorrido por Ciclope e Tempestade. E logo nesse início nós já temos a primeira origem que eu citei, né? Porque Corsário vai estar em posse de um colar, de um amuleto que pertencia à mãe de Scott e do qual Scott se lembra. E aí Tempestade vai revelar a Scott que Corsário é o seu pai. E que ela já sabia, mas que prometeu a Jean não contar, pois Jean tinha prometido a Corsário não contar. Isso tudo, essa descoberta por parte de Jean, depois compartilhada com Tempestade, foi feita já durante a origem da Fênix, né? Não na saga da Fênix Negra, na origem mesmo da Fênix, que eu inclusive contei aqui no vídeo sobre a personagem Jean Grey. Bom, o Ciclope primeiro se manifesta com certo repúdio, achando hipócrita aquele homem saber tudo, saber que ele é seu filho, saber que ele não sabe, não dividir isso com ele, né? Então ele vai ter primeiro uma grande resistência, mas ao longo da saga ele vai perceber o quanto o próprio Corsário sofre com essa escolha e vai dar uma chance a ele. Mas antes de fazer tudo isso,
eles não têm tempo, eles são atacados pelos Sidres, uma raça de alienígenas mercenários que foi contratada pelo Império Shi'ar para impedir que o Corsário chegasse à Terra e solicitasse a ajuda dos X-Men. Só Ciclope e Tempestade estão na Mansão X, porque os outros X-Men estavam cuidando da mudança da equipe para uma nova base. Os X-Men haviam enfrentado recentemente Magneto, o derrotado, e esse combate tinha se dado numa nova base que Magneto tinha arregimentado para si. Magneto tinha usado seus poderes magnéticos para emergir uma ilha muito submersa no Oceano Atlântico. E essa ilha, no Triângulo das Bermudas, tinha templos antigos, tinha toda uma cidade antiga construída em um templo, e ele usou como base até ser derrotado pelos X-Men, partiu, e os X-Men passaram a usá-la como base porque o sentimento antimutante estava crescendo demais nos Estados Unidos, porque existiam fortes indícios que os X-Men estavam deixando de que estavam instalados na Mansão Xavier. Então, para evitar problemas para a identidade civil do Professor Xavier, para evitar problemas de que inimigos dos X-Men batessem à sua porta e inclusive ameaçassem seus vizinhos com esses confrontos, a equipe decidiu se instalar na base abandonada por Magneto. Eles estavam fazendo essa mudança e junto com essa mudança estava uma outra origem importante se gestando ali para acontecer. Qual é essa origem? A de magia dos Novos Mutantes. Eu falei desse episódio aqui no vídeo dos Novos Mutantes também, que eu citei já agora há pouco. Magia, ainda uma criança de então 6 anos, vem visitar o irmão, vem da Rússia visitar o irmão e é levada para a base no Triângulo das Bermudas. E enquanto os X-Men estão fazendo a mudança, nós vemos que a criança está lá, vagando pelos corredores daquela cidade de uma cultura antiga, há muito esquecida, sem nenhum tipo de supervisão. Bom, os X-Men, o Ciclope e a Tempestade e o Corsário vão conseguir derrotar os Sidres. O Corsário vai tomar medidas extremas que vão chocar o Ciclope, ele vai matar os Sidres, mesmo sabendo que eles são seres conscientes e inteligentes. Mas antes que isso tudo possa ser digerido por Ciclope, tanto Corsário, Tempestade e Ciclope, que estão em um pássaro negro dos X-Men, quanto os X-Men que estão lá no Triângulo das Bermudas junto com o Professor X fazendo a mudança, vão ser abduzidos simultaneamente pelos Shi'ar e vão ser colocados a par da situação que provocou toda a perseguição. A Imperatriz foi sequestrada, foi levada para a Terra e se ela não for devolvida, se ela não for encontrada, se não for garantido que ela está viva, o Almirante e a Guarda Imperial vão destruir o planeta Terra como retaliação. Xavier proíbe, usa seu status de consorte imperial para isso, mas Arak, o conselheiro real, diz que as ordens de Xavier só serão aceitas até certo ponto, mas dá uma chance a ele, permite que os próprios X-Men tentem localizar Lilandra, mas para garantir que eles não vão fugir ou alertar as autoridades da Terra para que haja um confronto ao invés do resgate de Lilandra, ele só consente na saída dos X-Men de sua nave do cruzador imperial Shi'ar se 2 dos X-Men ficarem como reféns. Vai ser o papel cumprido por Noturno e Lince Negra. Mas na despedida, Xavier vai implantar na mente de Lince Negra tudo o que ele sabe sobre o Império Shi'ar para que ela possa se virar a bordo da nave e não ser uma mera prisioneira. Já de volta à Terra, os X-Men vão se dividir, uma parte da equipe vai até a mansão dos Vingadores procurar certa ajuda, enquanto Tempestade e Corsário vão começar a andar pela cidade. Os X-Men vão encontrar apenas a Vingadora Tigra e vão, inclusive, sair com ela também em busca de Lilandra. Né? Vão ser bem atendidos por Jarvis, tudo, mas não há outro Vingador disponível, não há outro Vingador na mansão para poder ajudá-los. Ela e Wolverine vão ter um estranhamento inicial, mas nada que a gente não esteja acostumado, que não seja presente nos outros crossovers de super-herói, não é? Bom, Corsário e Tempestade vão ser atingidos de repente, e vão ser atingidos por um raio psíquico que os faz lutar um contra o outro, porque provoca neles memórias horríveis que eles já tiveram, de experiência que eles já tiveram em suas vidas, e eles passam a ver um no outro seus antagonistas e começam a se confrontar. Os X-Men vão vir impedir que eles matem uns aos outros nesse confronto provocado pelo raio psíquico. E é quando o Ciclope vai entender um pouco melhor o pai, porque vai ver que o pai está revivenciando o momento em que foi separado dos filhos, o momento em que sua esposa foi morta por Dequem. E ele percebe que ele sofre muito com isso, e que se ele não voltou é porque realmente não podia voltar.
Em outros momentos da saga, os dois vão revisitar essa história e o Major Christopher Summers vai contar mais de seu tempo com os Shi'ar e de como formou os piratas siderais e por que não voltou à Terra. Mas esse é o primeiro entendimento deles. Bom, os X-Men que já estavam indo para se encontrar com os dois, encontraram os dois atingidos pelo raio e o raio foi disparado por um agente da ninhada. E aí nós vamos conhecer Rapina. Rapina é irmã de Lilandra, que quer o trono dos Shi'ar e para tanto se alinhou à ninhada, uma raça alienígena muito parecida com os aliens de Aliens, o Oitavo Passageiro, que infecta pessoas com um vírus, com um embrião, que é a forma de reprodução, não é um vírus, mas esse embrião, conforme ele eclode, ele vai provocando mutações no ser no qual ele foi inserido, e até que por fim ele termina por tornar esse ser uma criatura, uma ninhada, um novo membro da ninhada. Mas a ninhada não tenta fazer isso com os X-Men, tenta apenas matá-los, pois orientada por Rapina, a raça alienígena acha os X-Men perigosos demais. E ela não está errada, né? Os X-Men vão se enfrentar com eles, vão ter duras baixas, Colosso vai ficar ferido gravemente, à beira da morte, mas os X-Men, com todas as dificuldades, estão derrotando a ninhada, que vai se evadir, mas sequestrando o Professor Xavier. O Professor Xavier vai ser levado para o mesmo cativeiro onde está a Lilandra. Os X-Men vão começar a ter problemas com a polícia por causa dos estragos produzidos pelo confronto. A Tigra, não consegue convencer a polícia a aliviar dos X-Men dela própria, mesmo ela dizendo que é uma vingadora. Mas os X-Men vão ser abduzidos novamente antes de precisar lidar com a polícia, dessa vez pelos piratas siderais que vieram atrás de Corsário. E é com essa nave que eles vão perseguir a nave da ninhada, a nave onde está Rapina, a nave Acante. Os X-Men vão conseguir atacar a nave Acante e entrar, né, se inserir, se infiltrar dentro dela com a nave dos piratas siderais e lá lutar corpo a corpo com a ninhada para tentar salvar o Professor X e Lilandra. Esse confronto vai ser até que rápido. O Professor X vai despertar um pouco zonzo de sua captura e vai perceber que algo foi feito com ele, mas não sabe o que é. Os X-Men vão derrotando a ninhada andar a andar da nave Acante. O próprio Professor X vai ajudar em sua libertação, mesmo sendo paralítico e estando privado de seus poderes, vai se atirar para defender Lilandra, dar um forte impulso e pular sobre um dos agentes da ninhada. Ciclope está chegando na hora e vai conseguir ajudá-lo a se desvencilhar desses adversários e então libertá-los. E durante a luta dos X-Men contra o resto da ninhada, Tempestade vai perceber que a nave Acante é viva. Ela vai ferir a nave, né, vai tentar romper sua fuselagem, vai perceber que o tecido é mole e que sangra, e vai ficar impressionada com isso, que vai ser um elemento bem importante para as histórias seguintes e para a conclusão da saga, inclusive. Os X-Men vão conseguir se evadir, vão conseguir voltar à nave dos piratas siderais com Xavier e Lilandra, e aí vão ter um último ato desse primeiro arco, onde eles vão se confrontar com outro adversário, porque lá no Cruzador Imperial Shi'ar, Lince Negra vai constatar que o Almirante está aliado à Rapina e pretende destruir a Terra de qualquer maneira, para inclusive impedir que se resgate Lilandra, né? Então ele vai enganar a tripulação, dizer que o prazo já foi estourado, o prazo já expirou e que ele vai destruir a Terra. Prazo para que os X-Men tragam Lilandra de volta à vida. Só que Lilandra já tentou entrar em contato, na verdade já conseguiu entrar em contato, avisar que está vivo e bem e voltando. Mas seu conselheiro que atendeu a chamada foi morto pelo Almirante, fato que o Almirante oculta da tripulação, mas Lince Negra vai conseguir convencer parte da Guarda Imperial disso e eles vão começar um motim contra o Almirante. Para ganhar tempo, Lince Negra vai usar uma máquina. Parece bem sem importância no começo do arco. A gente vai ver no começo do arco que a Lince Negra aprendeu tudo sobre tecnologia Shi'ar, graças ao Xavier, e ficou brincando com uma máquina de criar uniformes, né? Aqueles uniformes de moléculas instáveis que se aderem completamente ao corpo, não importa o seu tamanho, não importa o que você faça. E ela fica usando, e seus poderes também, né? Ela atravessa a parede do uniforme e vai junto. E ela fica usando isso, fazendo várias versões do seu uniforme, brincando muito. E nessa hora isso vai ter utilidade, porque ela vai simular um uniforme da Fênix e vai surpreender a todos, causar uma perseguição atrás dela, né, fazendo que eles acham que a Fênix voltou, e com isso vai ganhar tempo enquanto os X-Men vão tentando voltar junto com os piratas siderais e com Lilandra. Importante
Nesse interlúdio nós também temos uma pista muito importante do que foi feito a Charles Xavier. Charles Xavier, uma vez que Lilandra não consegue contato com o conselheiro porque ele é morto durante a chamada, Charles Xavier vai tentar se comunicar com seus alunos que estão dentro do cruzador, Noturno e Lince Negra. E ele vai sentir resistência, uma resistência interna de algo que foi implantado dentro dele, uma outra consciência na hora de usar seus poderes, e vai passar mal, a situação vai se agravar e ele vai inclusive, em decorrência disso, depois entrar em um coma, do qual vai ser muito difícil de tirá-lo. Bom, os X-Men então vão chegar, Lince Negra ganhou o tempo necessário se passando pela Fênix, uma parte da Guarda Imperial acreditou nela, mas com a ajuda dos mas mesmo assim não teve força para derrotar o Almirante, mas agora com a ajuda dos X-Men, com a ajuda dos Piratas Siderais, com a presença da própria Lilandra, tudo vai se inverter, o Almirante vai ser feito prisioneiro, os X-Men vão conseguir salvar o dia e vão concluir esse primeiro arco. Em Super Aventuras Marvel, nós temos aí outras duas histórias então que estão no meio da saga da Ninhada, mas que elas acontecem, a ordem cronológica delas está correta, na publicação americana elas acontecem nessa ordem. Enquanto Xavier está se recuperando, enquanto Xavier está nesse coma, e os X-Men estão tentando trazê-lo de volta, a doutora Moira McTaggart vem ajudá-los na base do Triângulo das Bermudas, os X-Men vão interagir com Drácula, isso mesmo, vão interagir com Drácula. O Drácula na época tinha uma revista mensal pela Marvel, A Tumba do Drácula. Vamos voltar. Então tem esse confronto com o Drácula e o Xavier ainda em coma, e depois nós vamos ter a origem de magia que eu citei no vídeo dos Novos Mutantes. Vamos ter toda aquela cena dos X-Men perdendo a criança, indo procurá-la no limbo, tudo, e que eu vou explicar muito melhor no vídeo solo da personagem magia, que também já está pedido pelos inscritos, vai acontecer aqui no canal. E durante essas histórias, o tempo todo, Xavier em coma, nós vemos que o Xavier não se recuperou. Depois, voltando ao que é a saga da Ninhada, em um interlúdio também importante, nós vamos ver parte da origem do Professor Xavier sendo revisitada, um momento que eu já contei aqui no vídeo do Professor X. Vamos ver sua relação com Gabrielle Heiler, lá no Estado de Israel, na fundação do Estado de Israel, ele a socorrendo após ter sido vítima dos nazistas e estar em estado de catatonia, sua amizade com Magneto e inclusive a ruptura entre os dois após enfrentar os algozes de Gabrielle Heiler. Isso tudo é contado pela primeira vez aqui dentro da saga da Ninhada, nas memórias de Xavier, enquanto Xavier está lutando para tentar sair do coma, e Gabrielle Heiler é um amor do passado, que lhe vem à tona com as tentativas de Lilandra despertá-lo. Tentativas essas que vão dar certo. No final, depois de muitos apelos da Imperatriz, Xavier finalmente abre os olhos, abre chamando por Gabrielle, mas ele está desperto e está entre os X-Men. E aí, nós vamos passar para aquele que é a segunda metade da saga da Ninhada. Xavier já aparentemente restabelecido, os problemas em relação ao golpe que foi dado contra Lilandra por rapina aparentemente resolvidos, e Lilandra oferece um jantar lá em Shi'ar para os X-Men, para todos aqueles que contribuíram para que ela pudesse voltar ao trono, para que ela pudesse derrotar Rapina. E durante esse jantar, tudo parece estar bem, quando eles vão ser novamente atacados por Rapina, com um raio paralisador, e ela vai abduzir apenas os X-Men e Lilandra. O Professor X vai ser deixado para trás. O Professor X vai ser deixado para trás e, de volta à Terra, sem saber o que foi feito dos seus alunos, vai começar a trabalhar na fundação dos Novos Mutantes, que eu citei aqui naquele mesmo vídeo. Vou falar muito desse vídeo porque a saga da Ninhada é a origem dos Novos Mutantes, e a origem dos Novos Mutantes foi esse último vídeo nosso, esse vídeo mais recente nosso de X-Men principais personagens. Então não tem jeito, a gente vai falar um pouco do vídeo toda hora. Bom, os X-Men vão ser levados ao então mundo da Ninhada, o planeta Mandrizar, planeta que não é o planeta de origem da Ninhada, é uma colônia deles, e lá os X-Men vão perceber que o planeta, uma parte da estrutura em que a Ninhada vive, é a carcaça de um Acante morto. Lá, os X-Men vão ser enganados por ilusões mentais, que eles vivenciam achando que estão participando ainda do jantar e da cerimônia com Lilandra, e estão sendo agraciados pela presença de um ser, de uma espécie de rainha superior a Lilandra, mas o que está acontecendo é que eles estão sendo levados um a um
até a rainha-mãe da ninhada, que insere seus embriões em cada um deles. O primeiro deles a começar a sofrer os efeitos do embrião, a transformação, é Wolverine. E Wolverine, por conta do seu fator de cura, vai resistir melhor e vai conseguir, apesar de ser o que recebeu o embrião primeiro, lutar contra isso. Ele vai assumir uma forma intermediária, mas não vai passar dela. E vai conseguir se livrar inclusive das ilusões mentais. É Wolverine que vai libertar o resto da equipe. E aí vai ter várias dificuldades, porque uma parte da equipe já está se transformando na ninhada, uma parte da equipe, ainda não assim a olhos vistos, né, mas está sofrendo influência. O resto da equipe está com dificuldades para se libertar da ilusão que a ninhada inseriu neles para enganá-los, para que eles recebessem os embriões, inseriam em suas mentes. Mas o Wolverine vai lidar com tudo isso e vai conseguir que os X-Men escapem. Importante, tem uma outra personagem junto aos X-Men que foi abduzida pela ninhada, que também estava presente nos interlúdios, nesse intervalo entre a saga da ninhada propriamente dita, que eu falei, onde os X-Men enfrentaram Drácula e teve a origem de magia. Tem um outro ponto muito importante aí, que mostra Carol Danvers, a atual Capitã Marvel, que teve até filme para o cinema, mas que na época era Miss Marvel. E que teve seus poderes, perdeu seus poderes na luta contra a Vampira, quando a Vampira era ainda da Irmandade de Mutantes. E ela, recentemente, de volta aí à vida heróica mesmo sem poderes, está recebendo a ajuda do Professor Xavier e é uma das habitantes da ilha, no Triângulo das Bermudas, onde os X-Men estão instalados. Foram com eles para Shi'ar e foi abduzida junto. E lá, um gancho importante, ela também recebeu um embrião, mas ela foi separada dos X-Men porque a sua fisiologia era diferente, porque apesar dela ter perdido os poderes, ela mantinha a fisiologia em parte crê que lhe deu os poderes quando ela sofreu lá o acidente que originou a Miss Marvel. Então, separada para ser feitos experimentos, ela também vê isso na sua mente como ilusões, de que são os Shi'ar convencendo ela, olha, tem alguma coisa aqui em você que a gente quer examinar melhor. Ela também recebeu o embrião, mas esse embrião, mas os experimentos dele provocaram, dos membros da ninhada, provocaram uma mutação nela. E ela manifestou poderes novos que ela ainda não tinha e pela primeira vez se tornou a heroína conhecida como Binária. Binária também vai ser muito importante nessa libertação dos X-Men e na conclusão da saga posteriormente. Bom, a partir disso, os X-Men conseguem sair, conseguem fugir de dentro do Acante, de dentro do planeta novamente, né, em posse de uma nave. Rapina fica para trás junto com a ninhada e os X-Men no espaço vão saber de Wolverine que todos eles receberam embriões. E isso vai fazer com que todos eles tenham uma reação bem explosiva. Wolverine vai desencorajá-los várias vezes, dizer que não há mais saídas após o embrião, que o fator de cura dele resolveu problemas para os outros, não tem jeito. Ciclope vai chegar a pedir que Wolverine os mate. Wolverine vai quase cumprir o pedido, vai haver várias pequenas discussões. E Binária, primeiro Tempestade surta, entra num módulo e começa a voltar em direção ao planeta da ninhada, tentar fazer alguma coisa em relação a isso. E depois Binária tem seu surto e rompe a fuselagem voando também em direção ao mesmo planeta. Os X-Men vão ter que lutar com a descompressão, vão ter que se salvar do vácuo por causa de uma atitude impensada de Binária. Mas após isso vão se reagrupar, não com Tempestade Binária, mas vão decidir então, né, que devem tomar alguma atitude. Infelizmente a nave foi gravemente danificada e eles estão à deriva. Mas isso também vai ter sua solução. E vai ter sua solução em Tempestade. Tempestade começa a sofrer as transformações causadas pelo embrião, começa a sofrer uma metamorfose e decide que não vai esperar a metamorfose se completar, então ela deixa o módulo de fuga para morrer no vácuo. Só que ela vai fazer contato com uma entidade durante esses seus aparentemente momentos finais. Um Acante, um bebê Acante. Enquanto isso, Binária ataca Madrizar e durante seu ataque encontra uma mãe Acante muito idosa que é mantida viva, presa. Ela não é mais, ela é uma nave, né? Mas ela não é mais senhora de si, porque todos os Acantes foram escravizados pela ninhada. E ela pede que a Binária, ela fala, vou libertar você. Ela fala, não, a única liberdade que eu quero, ela faz isso telepaticamente, né? Porque ela não se comunica na mesma linguagem que a Binária. O que ela faz são sons semelhantes ao de uma baleia, né? Seriam incompreensíveis sem sua telepatia. A liberdade que eu quero é a morte. E a Binária, então,
a livra do sofrimento ali e pratica a eutanásia da Acante e volta ao espaço. Essa Acante é mãe do bebê que abduziu Tempestade perto de sua morte. Os dois se ligaram, criaram uma relação simbiótica. O bebê foi nascido prematuramente e o bebê é filho do líder da raça dos Acantes, o Cantor Profeta. Existe apenas um por geração e quando o bebê que vai substituí-lo nasce na sociedade deles, que é como se fosse uma sociedade coletiva, apesar deles terem mentes individuais, o pai, já velho, morre no interior de uma estrela e sua alma se liberta para ir junto ao cosmos, permitindo então que o filho atinja todo o seu potencial e substitua o pai como um novo cantor profeta. Esse bebê foi privado de seu destino. Ele nasceu prematuramente porque a mãe percebeu que foi infectada pela ninhada, pelo vírus especial que a ninhada criou para controlar os Acante, então ela deu à luz antes que o vírus chegasse a esse bebê. Então ele não tem força e um grau de consciência necessário sequer para sobreviver, quanto mais para se tornar o cantor profeta. E ele se liga à tempestade buscando tudo isso, e em troca ele está regenerando o seu corpo e livrando do embrião da ninhada com suas habilidades regenerativas. Mesmo assim, ele não poderá liderar os Acante para sua emancipação, enquanto os restos mortais de seu pai não forem levados a uma estrela. E lá, no mundo que os X-Men foram levados quando abduzidos e foram infectados pelos embriões, o castelo da ninhada é a carcaça desse Acante morto, do cantor profeta original, que esse Acante bebê deve suceder. Então os X-Men decidem, mesmo sabendo que não há saída para eles, mesmo sabendo que os embriões vão eclodir e eles vão se tornar agentes da ninhada, que o tempo que resta a eles vai ser bem empregado, libertando toda uma raça alienígena que são os Acante. É uma missão suicida, mas Binária também vai se incorporar aos X-Men novamente. Ela também vai voltar após sacrificar a mãe Acante que pediu por isso, e vai também se incorporar a essa luta, porque também vai sentir como uma luta sua. Juntos eles vão atacar novamente o planeta da ninhada, vão causar mais estragos dessa vez. Os X-Men estão dispostos a uma luta muito mais ferrenha, apesar do Ciclope continuar insistindo em eles não matarem a ninhada. A missão deles é libertar os Acante. O Ciclope vai mudar de lado, porque o embrião vai despertar dentro dele, ele vai começar a assumir a forma de um agente da ninhada, de um membro da ninhada. O Wolverine vai perceber, mas vai ser tarde, os X-Men vão ser derrotados e capturados. Mas Ciclope vai ali garantir certo grau de resistência, vai começar a lutar contra a ninhada, meio voltar a si, meio voltar a ser a ninhada, ficar titubeando, e Wolverine vai aproveitar uma de suas rajadas a esmo para se libertar de sua prisão, dos grilhões que foram colocados pela ninhada nele. Enquanto isso, o Lince Negra se separou da equipe e encontrou no coração da fortaleza da ninhada restos mortais de membros da ninhada e falou: que criatura tão terrível é essa que tem matado a ninhada durante tanto tempo? E aí nós vamos ser apresentados ao dragãozinho Lockheed, que é essa criatura tão terrível e que vai se unir à Lince Negra para não se separar mais a partir desta edição. Juntos, eles também vão voltar a se encontrar com os X-Men, que Wolverine, após se libertar dos grilhões, salvou. E Wolverine vai fazer de refém a rainha-mãe da ninhada, impedindo que os outros membros da ninhada avancem contra os X-Men e os derrotem novamente. Assim, eles vão juntos para dentro do coração do Acante. Na verdade, se não me engano, é só a caixa craniana, né? Mas é a parte onde estaria a sua consciência. É uma sala toda feita de cristal naquele palácio. É claro, a rainha da ninhada é uma criatura tão tóxica que aquele lugar é puro, branco, mas dela tocar fica preto, assim como se fosse uma tinta se espalhando a partir dos pés dela, onde todo lugar que ela pisa, ela diz: olha, eu consigo corromper até essa entidade pura que é o Acante. E os X-Men percebem que estão produzindo o mesmo efeito por causa dos embriões que estão dentro deles. Mas eles não têm como remover o Acante para levá-lo até o sol, um sol como ele precisa. E é aí que Binária vai se tornar tão importante para a conclusão da saga. Ainda não é a conclusão, tá? Mas uma das etapas da conclusão da saga. Binária tem seu poder derivado do poder das estrelas. Ela, inclusive, adota esse nome porque é o nome de uma estrela binária, que é o que ela manifesta quando atinge o auge do seu poder. E é isso que Carol Danvers vai fazer em uma das suas várias identidades super-heróicas, né? Já foi Miss Marvel, foi Binária, voltou a ser Miss Marvel e hoje é a Capitã Marvel. Mas nessa
identidade de binária, ela vai produzir a luz de uma estrela no interior do Acante morto e permitir que ele então ascenda e que o novo cantor profeta possa assumir esse papel. Tudo se cristaliza ao isso acontecer, no momento da libertação do Acante, ele concede dádivas a todos eles. Então, a rainha mãe da ninhada é petrificada nessa forma de cristal. Os X-Men até constatam, falam, ela disse que estava corrompendo, olha o que aconteceu com ela. Ela que ficou translúcida, ficou cristalizada como era ele aqui nessa câmara. E os X-Men foram libertados dos embriões que cresciam dentro de si. Eles foram purificados pela energia liberada pelo Acante naquele momento, Carol Danvers também, e não há mais embriões para serem gestados dentro deles. Eles estão salvos. E a história parece ter acabado. Mas é a hora de Wolverine contar que em seus últimos momentos a rainha disse que não estava tudo acabado. Outra rainha existia. Ela falou isso para se gabar para Wolverine, né? Para dizer, não, você acha que acabou aqui, que a raça da ninhada acabou, porque eu que sou a rainha que coloca os embriões vou morrer com a libertação do Acante, mas nada disso. Charles Xavier está com o embrião de uma rainha-mãe. Charles Xavier vai se tornar um novo, nesse caso a nova rainha-mãe da ninhada. E os X-Men precisam impedir que isso aconteça. Vamos ter mais um breve interlúdio mostrando que Tempestade, terminando de cumprir seu acordo com Acante, que agora é o cantor profeta, teve seu corpo completamente restaurado e também livre do embrião e volta para se integrar aos X-Men. Até então ela só apareceu aos X-Men na forma de uma projeção astral, porque os Acantes são telepatas e ela estava com sua consciência ligada ao do Acante, então podia fazer isso. Ela vai voltar fisicamente a fazer parte dos X-Men e eles vão começar a se dirigir à Terra. Aí vou fazer aí o que eu acho que é minha última menção ao nosso vídeo da semana, o X-Men Principais Personagens dos Novos Mutantes, parte 1, porque os Novos Mutantes foram formados nesse intervalo lá na Terra pelo Professor X, que diz acreditar que os X-Men morreram após serem abduzidos pela ninhada e reuniu essa segunda equipe. Inclusive é dentro da revista dos X-Men que nós vemos Moira falando da carta do pai de Karma, falando sobre seus poderes, sobre as dificuldades apresentadas e que ela precisa de treinamento. Na revista dos X-Men que Moira vai convencer Xavier a treinar uma nova geração de mutantes, que ele não quer, porque já viu muitos alunos serem perdidos. Mas, nesse meio tempo, estreou os Novos Mutantes e eles estão na mansão e eles não conhecem os X-Men. Para eles, os X-Men estão mortos. Quando os X-Men vão chegar em busca de Xavier, vai haver o típico confronto entre as duas equipes, não tem como faltar. Duas equipes de super-heróis se encontram pela primeira vez, dois super-heróis já se encontram pela primeira vez, tem que ter um confronto. Duas equipes, então, tem que ter um confronto tremendo. Mas o confronto vai ser interrompido por um inimigo em comum. Esse inimigo em comum é o próprio Professor X, que vai se revelar, vai assumir a forma da Rainha da Ninhada, né? Vai dizer seus planos, ele planejava infectar com embriões aquela geração de mutantes na ausência dos X-Men, uma vez que ele estava na Terra sem os X-Men, para continuar o trabalho da Ninhada. Ele vai ser derrotado pelos X-Men e Novos Mutantes, mas principalmente os X-Men. E durante o confronto, quando ele está mais fraco, ele pede a Wolverine que o mate. Ele volta a ser o Xavier que eles conhecem, pede para ser morto, para não voltar a Rainha da Ninhada ao controle de sua mente, aquela entidade da Rainha da Ninhada que surgiu quando o embrião germinou, e para que ele não volte a atacá-los e não volte, inclusive, aos planos de dominação da Terra que a Ninhada tem. Wolverine já está apto a cumprir o desejo de Xavier quando Ciclope, se lembrando da cura milagrosa de Colossus após ser ferido por rapina lá no primeiro ato dessa história, vai dizer que não, os piratas siderais em sua nave devem ter algum meio, e eles têm. Sikorsky, a inteligência artificial robozinho dos piratas siderais, vai dizer que eles têm tecidos de Xavier, que eles obtiveram da primeira vez que ele esteve na nave antes de ser abduzido pela ninhada, que isso pode ser usado para se produzir um clone e que Xavier vai sofrer um transplante de corpo. Sua mente vai mudar de corpo, que nem a gente viu na cena extra de X-Men, o confronto final da Fox. E aí Xavier, nós vamos terminar essa saga com Xavier indo para um novo corpo clonado, um corpo que o próprio Xavier diz não teve suas pernas esmagadas em nenhum acidente e que pode andar. Infelizmente, parece que a mente de Xavier não acredita tanto nisso. Suas pernas vão ceder logo em seguida, ele vai sentir uma dor que, segundo Sikorsky, segundo a Rainha Lilandra, é puramente psicológica. E Xavier vai passar
a tratar disso junto com Lilandra. Até lá, a história do julgamento do Magneto que eu falei para vocês, onde ele vai decidir terminar seu tratamento em Shi'ar e deixar a escola para jovens superdotados na mão de Magneto e os Novos Mutantes nas mãos de Magneto, que é a minha última referência mesmo ao vídeo da quarta-feira, X-Men, principais personagens dos Novos Mutantes. E essa é a conclusão da saga da ninhada. Ela deixou algumas consequências, né? O Xavier em um corpo novo, a própria existência dos Novos Mutantes, Lockheed, que ia passar a fazer parte do cânone dos X-Men. Lockheed vem escondido para a Terra, nem Lince Negra percebe que ele veio, mas depois a gente vai ver ele nas edições seguintes, perambulando pela mansão Xavier. E a própria Lince Negra também vai ter um entreveiro também derivado disso com o Professor X, porque vai ser colocado nos Novos Mutantes agora que existe uma equipe de personagens com a mesma idade que ela. Ela, é claro, vai conseguir voltar aos X-Men, mas isso vai culminar naquela cena famosa dela com o dedo apontado dizendo que o Professor Xavier é um babaca, que tem gente que faz até cosplay daquela cena, eu já vi na internet, é uma cena icônica da equipe. Bom, esse é o nosso resumo de A Saga da Ninhada, espero que vocês tenham gostado. É uma saga bem complexa, e olha que não é um mega crossover que se espalhou por várias edições, é tudo na revista mensal dos X-Men, mas ela tem vários interlúdios, vários momentos em que você sai da história, os X-Men vão lá, enfrentam Drácula, sai da história, vamos lá, origem da magia, né? Origem de Illyana Rasputin como magia. Vamos lá, aqui ó, fundou os Novos Mutantes, então ela tem vários pedaços para puxar que a gente explicando fez esse vídeo se tornar um vídeo um pouco longo. Por falar em vídeo um pouco longo, tem a segunda metade do vídeo dos Novos Mutantes, com os outros 2 volumes que foram produzidos sobre a equipe e que vai para playlist X-Men Principais Personagens dessa semana. Então vocês vão ter ainda os Novos Mutantes vídeo 2, aí parte 2, para saber mais sobre os Novos Mutantes. O vídeo de hoje acaba aqui. Espero que se você gostou do vídeo você possa curti-lo, possa compartilhá-lo. Se você está vendo esse canal pela primeira vez e gostou, espero que você se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações. Não deixe de conferir também o nosso canal parceiro, o Estúdio Maçã. O link do Estúdio Maçã está sempre aqui na descrição do nosso vídeo para você poder dar uma conferida lá e, se possível, se inscrever. E, no mais, é isso. Nós voltamos no meio da semana com a segunda parte do vídeo dos Novos Mutantes e com mais uma saga dos X-Men no domingo que vem. Muito obrigado e até a próxima.